Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, estamos aqui hoje, dia 25/8, segunda-feira, para realizar mais uma análise semanal aqui no canal da FLFX, com o objetivo de definir as regiões interessantes para a gente operar essa semana, tanto no mercado de Forex quanto no mercado de índices, criptos e commodities, certo? A análise semanal, a princípio, eu venho só trabalhando ativos de Forex, que são os cinco principais ativos que eu opero. Não tenho operado índices nem criptos ultimamente. E, enfim, 90%, 80% aí das ordens que eu abro são nesses ativos. E é isso que a gente vai fazer. Vamos definir aí, analisar cada um e relacionar também com o cenário macro, né, e fundamentalista que vem acontecendo. Então vamos lá, Euro-USD. A gente já vem comentando o Euro-USD nessas últimas duas análises, né, do canal, e a gente comentou e vem acompanhando bastante essas regiões de preço definidas aqui pela média de 200 do gráfico mensal. Esse é o gráfico mensal do euro. A gente tem aqui o preço da média de 200 como um preço importante. Além disso, temos outros dois preços de fechamentos aqui que são preços importantes e que a gente vai ficar de olho. Além desses preços das médias e dos fechamentos, a gente tem o preço deixado aqui pelo fechamento do mês anterior. Então, esse é um preço também que a gente vai ficar de olho. E são regiões que a gente vai indicar aqui como regiões interessantes para venda. Então, vamos sinalizar com as setas as regiões que a gente quer acompanhar. E é isso, gráfico mensal do euro. Para baixo, preços interessantes aí nas médias de 20, junto com a confluência do Ichimoku. A gente tem a nuvem de Ichimoku aqui, definindo também uma linha de preço aqui, que a gente vai marcar e que está bem próximo à média de 20 do mensal. Além disso, preços de fechamento mais aqui embaixo. São regiões do mensal que demoram a ser tocadas, né? E se a gente for ver as últimas análises, são regiões que a gente já vem comentando há um bom tempo, então elas continuam praticamente as mesmas. E a gente vai marcar aqui. Tem mais duas lá para baixo, mas não vai chegar lá por agora, acredito. Então vamos focar aqui dentro do semanal. Esse é o gráfico semanal agora. A gente vai marcar preços interessantes aqui para compra na média de 20 do semanal, na 20 low, só que com outra cor, com a cor do semanal. Se a gente for observar aí, o euro fez um movimento que a gente veio comentando já também há um tempo, que era um provável teste na média de 20, e depois subiu aí cerca de 3.500 pontos, né? E vamos ficar de olho mais uma vez nesses preços. E também temos mais preços interessantes lá mais embaixo, na média de 200 aqui do semanal, já está bem mais distante. Essas são as regiões aí para compra no euro, né? A gente tem também aqui esse preço de fechamento de algumas semanas atrás, que está em confluência com o fechamento do mensal, que é esse preço aqui. Então isso aqui é uma confluência que a gente marca, né? A gente pontua essa confluência para ter noção do quão forte é a região que a gente está trabalhando. E agora a gente vai para o gráfico diário. Aqui no semanal a gente poderia, como a gente fez também, contar com o auxílio aqui do Fibonacci para demarcar uma região de provável retorno, né, do euro.
Utilizo bastante o FIBO. E se a gente for pegar esse movimento aqui de algumas semanas de alta, a gente tem regiões de 50 e de 61,8 aqui embaixo e mais aqui embaixo. Então, são regiões para a gente ficar também atento. E que, querendo ou não, são confluências mais uma vez. O 61,8 de FIBO está próximo aí a 200 do semanal e também próximo a regiões do mensal, né? E isso tudo fortalece mais a região que a gente está trabalhando e dando mais certeza do que a gente quer buscar de trade exatamente nessas regiões. Então, esse é o Euro-USD. A gente tem aí já a análise do semanal, do mensal, e agora a gente vai para o diário. Esse é o gráfico diário do Euro-USD, gráfico ainda em alta. A gente teve aqui um fechamento do euro acima da 20 RAI. Aqui é uma tendência no diário de alta decretada. A tendência só muda quando fecha abaixo da 20 low, mas a partir do momento que a gente tem esse fechamento aqui, as melhores compras ficam para a região da média de 20 e da 20 low. Foi o que aconteceu na semana passada, o preço volta a partir daqui do dia 13/8, vem testar por várias vezes a média de 20 e dá essa oportunidade de cerca de 1.000 pontos para cima. Lógico que com a ajuda do Powell, né, o discurso aí indicando possíveis cortes da taxa de juros dos Estados Unidos. Isso fez com que o euro aí desse essa esticada. Né? Esse aqui a gente vendo do H4. Foi uma esticada aí no final da sexta-feira. E a tendência no diário ainda é de alta. Compras interessantes também ainda continuam aqui na média de 20 e na 20 low. Então a gente tem todos esses preços aqui para ficar de olho. A gente vai para o H4, que é o time de execução. E a gente consegue observar aqui no H4 todas as regiões que a gente marcou desde o mensal, semanal, diário, possibilitando aí a gente acompanhar o movimento do dia sem perder o principal, que está no time maior. Então, todos aí os preços que a gente veio comentando no H4, e é o que eu vou esperar aí para a semana no euro. Eu acredito que as melhores compras aí para o euro sejam aqui na região da média de 20 do diário. Ficaria muito atento aqui a essas duas médias de 20 aqui e principalmente a média de 20 do semanal. Não sei se o euro vai ter essa força para buscar lá a média de 20 do semanal, até porque aí são quase 1.500 pontos. Pode ser que sim, mas estou de olho nessas regiões aqui. E quem sabe mais lá embaixo, já está tudo mapeado para o Euro-USD. Se a gente for ver aqui no H4 do Euro-USD, a gente tem uma tendência de alta também no H4. As melhores compras no H4 ficariam aqui. Eu marcaria aqui próximo a 200 do H4, que também está em confluência com a 20 low do H4. E são esses os preços aí para o Euro-USD para a semana de hoje, certo? O Euro-USD é sempre o ativo que a gente analisa fazendo um pouco mais devagar, até para entender um pouco como é que é feito a lógica, né, da marcação das regiões. E esse foi o Euro-USD. A gente tem um fechamento aqui do diário acima, né, da região do semanal e mensal. E é isso, Euro-USD mapeado na compra e na venda. Vamos ficar de olho no H4 e vamos agora para a Libra.
Aqui é a Libra no mensal. A gente vai fazer a mesma coisa que fez com o Euro-USD, demarcar os principais preços aqui do mensal, sendo esse fechamento aqui do mensal, média de 200 lá em cima, esse outro fechamento aqui do mensal, de acordo com o mensal, melhores regiões de venda aqui, e aqui, melhores regiões para compra nas médias de 20. Aqui, aqui e aqui. E no mensal é isso para Libra. A gente tem mais regiões aqui importantes embaixo, como esse fechamento, que já falei várias vezes, a linha de Timoco aqui bem linda, definindo esse preço aqui como preço importante, tanto que quando triscou aqui 5 meses subindo, lógico que não pela linha, mas também por todo outro cenário, né? Macro, juros e tudo mais. E outro fechamento aqui embaixo. E esse é o euro no mensal. A gente poderia aqui no mensal da Libra, né, na verdade, traçar um Fibonacci desse movimento aqui de alta. Como esse Fibo a gente analisou no mensal, ele fica na cor do mensal. E a gente vai ter aí regiões aí de 50 e de 61,8 de Fibo, justamente próximas às médias de 20 comum e 20 low da nossa estratégia da FLFX. E para o mensal da Libra é isso. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do gráfico semanal, essa é a configuração da Libra, tendência de alta ainda. Assim como no euro, a Libra veio fazer um teste aqui nas médias de 20, 20 low, depois continua a subir, 3.000 pontos, 3.500 pontos, praticamente o que o euro subiu também. Eles andam bastante juntos. E esse é o semanal, preço de fechamento do semanal aqui, importante. Além disso, média de 20, 20 low. Preço para a gente ficar de olho na compra para essa semana. Preço de venda. A gente tem a 200 lá embaixo. A 200 sempre é um preço importante. E para cá, vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. Tem outro semanal lá em cima. E é isso para a Libra no semanal. Dentro do diário, a gente tem essa configuração. Movimento parecido com o euro. Também veio testar a média de 20, depois subiu. Preços interessantes ainda na média de 20 do diário. Na 20 low. Vou trazer as setas para cá porque, como desloca no tempo, elas ficam mais na frente, certo? E lá em cima a gente tem um fechamento do diário também, acima do fechamento do semanal e do mensal. E é isso. E a gente tem a 200 do diário lá embaixo, que está aqui. Também é um preço importante. Então a gente vai sinalizar, certo? E agora a gente vai para o H4, que é o time de execução. A Libra é um ativo que eu acredito que vai continuar na tendência de alta. De acordo com o H4, a gente tem
tendência de alta decretada aqui, é uma compra boa aqui, melhores compras quando possível, aqui, aqui e aqui também, média de 200 e as duas médias de 20 do H4 são regiões em que a gente consegue ver aqui várias regiões de preço dentro dessa faixa de 1.000 pontos, que é interessante para a gente abrir uma posição. Eu vou aguardar um pouco mais esse retorno aqui para baixo, para quem sabe executar uma compra aqui no semanal, mais uma vez na média de 20, seria muito bom, com um stop mais aqui embaixo, ou mais de 600 pontos ou 1.000 pontos, com a possibilidade aí de vir testar esse último topo aqui, 1.400, 1 para 2, está ótimo. E essa é a ideia. A gente tem o H4 aqui mais em cima ainda da Libra, né? E é isso para a Libra. Ativo aí muito interessante, vamos ficar de olho. Libra mapeada então para vocês. E agora a gente vai para o a gente vai para o ouro no gráfico mensal agora. O ouro que está aí de lado já vai fazer alguns meses depois dessa subida monstruosa. E a gente vai aqui no gráfico mensal do ouro, não tem operado o ouro, justamente por estar bem indeciso. Acredito que ele possa vir testar aqui a 9 ou as regiões mais embaixo do mensal. Mas aqui a gente tem o que? Tem o preço da 9. A gente tem as 20. E tem o pavio lá em cima do preço histórico. E é isso. No mensal, eu diria que a gente tem uma possível venda aqui, mas não vendo ouro mais rompendo preço histórico. Já passei muito calo vendendo ouro em preço histórico, então eu prefiro não fazer isso mais. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal do ouro, a gente tem aqui a 20 low do semanal, que é uma região interessante para compra. Assim como a média de 20 também continua sendo uma região interessante para compra. Quando o ativo está muito assim indeciso, eu já não olho mais nada abaixo do diário. Esse é o gráfico diário do ouro. De acordo com o diário, a gente tem aqui um fechamento. Onde seria um preço aí interessante para ficar acompanhando uma venda. Mas tendência de alta no ouro, de acordo com o diário. A gente teve um fechamento aqui acima da 20 high. Pode ser que ele dê continuidade para subir. Ou faça um teste nas 20 aqui embaixo, para depois subir ou virar a tendência. Mas aqui também, nas médias de 20, a gente tem uma região interessante para uma compra, talvez. Ok, gráfico diário. Onde é que está 200 do diário? 200 está lá embaixo. E agora a gente vai para o H4, que é o time de execução. H4 em tendência de alta, está bem bonito, inclusive. Rompendo aqui, fechando aqui um candle de H4 seria uma boa compra. Mas a gente pode esperar talvez ele vir testar aqui a média de 20 low do H4 para uma compra mais interessante.
e perto de outras regiões de confluência do time maior, que são todas essas regiões de confluência aqui, e que indicam, né, uma região forte, onde caso a gente compre em uma dessas regiões, a gente conseguiu colocar o stop mais embaixo e quem sabe sair mais lá em cima, nesse preço aqui do diário, ou até em regiões mais visíveis, né? Aqui no H4, como essa faixa de preço, ou essa outra faixa de preço aqui, mas eu vou ficar com uma análise macro do diário e pro ouro é isso. Na compra e na venda, tudo mapeado para vocês. Se inscreve no canal para não perder a boa, né? Vou ter que falar. E é isso. Então a gente já viu aí o euro, estamos de olho. A libra também, estamos de olho. Já o USD não estou operando muito de lado, mas estamos de olho também. E agora a gente vai para o USD-CAD, que é o ativo que eu mais operei nesses últimos tempos. Consegui aprovação na primeira e na segunda fase da Hantec, e foi o ativo que eu mais operei. Acho que ainda continua sendo o ativo que eu mais operei, só que agora menos do que antes. A gente vai mapear ele agora aqui no mensal. Temos aqui esse fechamento. Além disso, a tendência no mensal ainda é de queda, fechamento abaixo da 20 low, porém a gente teve aí 5 meses de 1, 2, 3, 4, 5 meses de queda. Provavelmente vai ter um repique, quem sabe aí até a 20 high aqui, mensal. E também nessas outras regiões mais em cima, ficaria atento aqui a regiões para venda. E podemos também contar com o auxílio do FIBO, né? No macro, acho que aqui cabe o macro bem maior mesmo do USD-CAD. Se a gente passar aqui, traçar um FIBO aqui desse movimento mais macro possível de alta do USD-CAD, a gente vai ver que o USD-CAD chegou próximo a regiões de 50 e realmente a tendência é que ele volte. A gente pode ver também, traçar esse FIBO menor desse movimento aqui de queda. Esse eu já vou marcar no semanal. E a gente consegue ter uma noção até onde o USD-CAD pode vir testar aqui também. Para quem sabe acontecer esse tipo de movimento, a gente ter mais alguns meses de alta para o USD-CAD, quando ele chegar aqui na faixa do 1,40, ver talvez um repique, né, nas médias de 20, para depois continuar o movimento de queda. Acho que o dólar por agora pode ser que caia, porém o dólar ainda que acredito que é muito mais valorizado com o USD-CAD, então mesmo o dólar se desvalorizando contra outras moedas mais fortes, a gente pode ver ainda assim um movimento de alta no USD-CAD por conta da fraqueza do dólar canadense. Mas é isso, eu ficaria com regiões de venda aqui e regiões de compra mais aqui embaixo, nos 50 e 61,8. Eu vou botar essas linhas aqui para ficar mais visível. E a gente tem aqui a linha de Ichimoku também, né? A gente não pode esquecer dela. Certo. E agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal do USD-CAD é isso. A gente tem aqui a média de 200 dentro do time semanal. Aqui a gente vai colocar ela na cor do semanal. E se a gente for observar no semanal, a gente está numa região bem delicada aí do USD-CAD,
porque a tendência foi decretada aqui de queda, realmente caiu, o preço está virando, e caso essa semana feche acima da 20 RAI do semanal, aí sim é uma confirmação no semanal interessante para uma compra e o stop mais aqui embaixo, certo? Mas por enquanto o preço que eu vou ficar atento no semanal do SDCAD é o preço dessa média aqui, onde tudo que trabalhar acima pode indicar a continuidade de alta até essas regiões aqui que a gente marcou em cima. Ou quem sabe a gente pode ver o SDCAD vindo testar mais próximo aqui da 200, né, do semanal, e da região de 50 de FIBO, das regiões do mensal aqui embaixo. Então, essas são as regiões aí de compra e de venda para o SDCAD. A gente vai agora para o diário. Dentro do diário, essa é a configuração, tendência de alta também. A gente tem a média de 200 do diário aqui, uma possível região de take, certo? E também para uma possível venda, mas eu acredito aí que o USD vai se valorizar contra o dólar canadense. E de acordo com o gráfico diário, tendência de alta a partir daqui. Foi, voltou, média de 20, foi. Voltando aqui próximo da média de 20 do diário, região interessante para compra, assim como próximo a 20 low. E a gente estava falando justamente aqui desse preço do semanal, então é uma região um tanto quanto complicada. Se a gente comprar aqui, pode ser que ele venha testar mais embaixo, então a compra mais embaixo aqui é mais indicada, também pela proximidade com a nuvem de Ichimoku, que dá uma base aqui para uma compra aqui com stop mais embaixo, né? E deixar aí. Mas no diário é isso, a gente tem também esse preço do diário de fechamento aqui embaixo. E é isso, agora a gente vai para o H4, que é o time de execução. A gente tem aqui a média de 200 da H4, que é a média a única média no H4 que eu vou estar marcando. O resto eu vou deixar para analisar mais o macro. Mas a tendência de queda no H4 do SDCAD, caso ele volte a testar as médias de 20 aqui, né? Seria uma possível venda interessante também, mas eu prefiro ficar com o macro e talvez vender mais aqui em cima, né? O dólar também já caiu bastante, então tem que ficar bem atento. Essa semana, os 3 primeiros dias da semana são os dias que tem menos notícia, então eu acho que é o dia mais direcional. Eu acredito que ainda é queda do dólar essa semana, mas vamos ficar atento. Mesmo assim, o SDCAD mapeado aí na compra e na venda. Certo? E é isso, o SDCAD aí para vocês. E agora o SDJPY. Deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui o euro, a libra, o ouro bem bonito, hein? O SDCAD, agora a gente vai para o SDJPY, gráfico mensal. Esse é o gráfico mensal do SDJPY, a gente tem esse topo aqui. Além disso, a gente tem aqui o preço da 20 high, da 20 low, e vou botar aqui desse último pavio aqui. Tem a mesma situação do SDCAD, apesar do fechamento abaixo da 20 low, está decretando no mensal, né, uma tendência macro de queda. Já foram 4 meses de queda, é normal um repique. O preço vem testar a média de 20, respeita a média de 20, vem testar a 20 low. O preço fechou abaixo, já caiu muito, merece um repique. O repique é na 20 comum. Quem estava atento vendeu aqui, com o stop mais lá em cima. E viu o preço aí vir testar onde?
justamente a 20 low. E agora é isso, é um ativo que está parecendo que vai vir testar essas regiões mais aqui de topo, né? Vim testar o topo histórico ou a 20 high aqui. E mais embaixo, eu iria contar com o Fibo, principalmente desse movimento aqui após o toque na média. Onde a gente consegue ver também, como a gente viu no SDCAD, que o preço do SDJPY vem trabalhando justamente aqui acima do 61.8, então ele veio uma vez no 61.8, foi, voltou uma vez no 50 e no 61.8, foi, voltou uma vez no 50, 61.8, foi. Acredito que ele venha testar no 50 ou no 61.8 e novamente, e então por isso que a gente vai ficar atento a compras aqui na 20 low do mensal, no 50 de Fibo, no 61.8. E é isso no mensal. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração. A gente tem a 200 aqui embaixo, certo? Gráfico semanal, o SDJPY em uma tendência de alta, diferentemente do SDCAD. Se a gente for ver o SDCAD, ele ainda não trabalhou acima, não fechou acima da 20 high. O SDJPY já teve esse fechamento no semanal acima da 20 high, tendência de alta no semanal. Ele foi na linha de Timoco, respeitou, volta e, ao que parece, tem tudo aí para continuar um movimento de alta para testar essas regiões que a gente comentou aqui de preço do mensal. A gente está no semanal, a gente consegue marcar então aqui, de acordo com a tendência de alta do semanal, a 20 low e a 20 comum. Que são regiões aí de preço que a gente vai ficar atento à compra no SDJPY. Então, para compra é isso no SDJPY, para venda só mais lá em cima. E regiões aqui para a gente ter uma referência de fechamento do semanal, a gente tem esse fechamento aqui também. A gente também tem outra confluência mais lá em cima. Então, esse é o cenário aí do SDJPY. Regiões aí de compra e de venda, gráfico mensal e semanal. A gente vai agora para o diário. O diário já está bem mais lateralizado, né? Vários dias aí de lado, o SDJPY não saiu do canto. A gente tem a nuvem de Timoco aqui acima e dando mais confluência para essas regiões de preço. E aqui eu não vou marcar mais nada do diário. Se eu for marcar, eu vou marcar aqui a média de... eu vou marcar esse topo aqui do diário como uma linha de preço para um possível take, né? Mas vamos acompanhar. Agora H4 e preço trabalhando abaixo da 200. Trabalhando abaixo da 200 ainda em uma tendência de queda no H4, porém se esse candle de H4 fechar acima da 20 high, compra, stop aqui no fundo e tentar buscar as regiões de preço mais lá em cima, certo? Mas isso a gente vai ver conforme a semana. A princípio a semana começou agora com a abertura do mercado americano, mas fica aí tudo mapeado para vocês, tanto para o euro quanto para a libra, quanto para o ouro
quanto para o SDCAD e o SDJPY. Então é isso. Nossa análise semanal está feita, regiões aí definidas, todo o embasamento teórico e fundamental, teórico no caso e prático da FLFX, fundamental das notícias de mercado. E se você não quer perder a boa para a semana e para as próximas, segue essas regiões, essas definições de preço, acompanha o noticiário e se inscreve no canal da FLFX para não perder a boa. Fechou? Vamos que vamos, meu trader. Um abraço. É isso aí, a semana está começando. TI.